nós viemos no quadro Depois dos 40, no canal Vida em Treinamento. A gente vai falar de um tema que muita gente conhece, mas muita gente também não conhece, que é a ginástica íntima, também conhecida como pompoarismo e também exercício de Kegel. A gente vai receber a professora Cláudia Bolsonaro, ela é professora de educação física com especialização em yoga e pilates. E hoje ela dá aula de yoga, de pilates e de ginástica íntima também. Ela vai explicar para a gente o que é a ginástica íntima, para que serve, o que é assoalho pélvico e o que é o períneo. Todos esses vocabulários aí técnicos ou às vezes desconhecido e que é muito importante para a gente, principalmente a gente que já passou dos 40 aí. Bem-vinda, Cláudia. Conta para a gente um pouquinho do que são todas Olá, essas palavras. olá, Penélope, é um prazer estar com você nesse canal. Queria parabenizá-la pelo canal, né? Muito útil, ajuda bastante. Tenho acompanhado os vídeos, muito bem feitos. Você Obrigada. está de parabéns. E também gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje conversando com você Eu que e agradeço. de compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento, da minha experiência de vida, porque já faz mais de 30 anos que eu atuo, né, na prática de atividade física e assim tenho um vasto conhecimento e também bastante experiências. Isso Então, será um mesmo. prazer compartilhar com você e com os seus ouvintes, com os seus Prazer é amigos. meu. Prazer é todo meu. Conta pra gente um pouco o que é ginástica íntima, assoalho pélvico, períneo, todos esses vocabulários aí que não faz parte do nosso dia a dia, mas que deveria fazer, né? Sim, é isso mesmo, Penélope, você tem toda a razão. O assoalho pélvico é toda uma estrutura que fica bem abaixo aqui da região do abdômen, né? E ele é feito de músculos, de fáscias, de ligamentos. É como se fosse uma malha que cruza, né, mais ou menos nessa posição, né? Cruzando, para sustentar os nossos órgãos internos. Então, ele fica bem abaixo aqui da pelve, né? Da região pélvica e ele tem uma estrutura de sustentação de intestinos, da bexiga, de todos os órgãos da região do abdômen. E com o passar do tempo, se a gente não exercita esses músculos, eles ficam flácidos, né? Como os outros músculos do corpo humano. A gente, se não usa, eles enfraquecem. E essa musculatura pélvica, poucas pessoas têm o conhecimento da importância também de fortalecê-la, né? Como a gente faz exercício para braços, para pernas, para musculatura do abdômen, essa musculatura baixa é uma musculatura mais profunda. Poucas pessoas sabem como recrutar os músculos que ali estão, e se sabem recrutar, também às vezes não sabem a forma correta de fazer a contração. A gente pode dizer assim bem para poder imaginar onde estão esses músculos. A gente tem dois ossinhos aqui quando termina a coxa subindo. É como se E tivesse uma imagem de uma rede pendurada entre um ossinho e outro. Seria não, isso? é como se fosse um triângulo. Tá. Como se fosse um triângulo. Ele faz um triângulo, Como tá? uma malha mesmo, né? Isso. E para localizar é o finalzinho do cóccix, lá embaixo, o ossinho final do cóccix, e a parte aqui da frente do osso púbico. É bem nessa região, o finalzinho do cóccix, na frente Então, do osso. ele passa pelo cóccix, por baixo, ele passa pelo cóccix, Isso, pelo ânus e vai até a uretra. isso, até a vagina, a entrada Até a da vagina. vagina, até a Isso, entrada da vagina. Então, esse isso. pedacinho a gente tem um músculo ali, que esse pedacinho que está responsável por Exatamente, manter o exatamente. útero, a bexiga, o ovário e o Intestino, intestino. isso, todos os órgãos que estão na cavidade abdominal, né? Ali tem pâncreas, tem fígado, apesar que o fígado é mais em cima, mas mesmo assim eles pesam, né? Com o tempo,
E, Se a to gente não fortalece, eles vão descendo. e todos esses órgãos sustentados por esse pedacinho assim. Exatamente, é um pedaço pequeno. E quando a mulher ainda fica grávida, ainda tem que suportar nesse pedacinho o peso do bebê, com tudo que Exato. vem com o bebê. Isso, é isso É. mesmo. E a gente nem sabe que existe, né? Esse pedacinho Exatamente. aí no meio. Tão importante na vida de todos nós, homens e mulheres. E do homem também, homens que estão ouvindo aí, vocês não estão livres disso, não. E do homem também fica entre o cóccix e o início do saco Isso, escrotal ali. isso, por ali, exatamente. É bem a parte de baixo, entre o finalzinho do cóccix até a parte escrotal. Então, o homem não tem útero, não tem ovário, mas tem intestino, tem bexiga, que também vai fazer pressão ali e que também vai dar numa coisa que a gente sempre fala, e quanto mais velha é um papo mais comum, né? Que a gente É, não aguenta segurar o xixi, que a gente acorda de madrugada para fazer xixi várias vezes, várias vezes. Por quê? Tô certa? Porque a gente não trabalha esse pedacinho? exato. Porque não faz o exercício específico para esse pedacinho. Gente, olha a importância, né? Pois é, quando a gente fala em pompoarismo, ainda está muito ligado à parte sexual, que vem de lucro nessa história toda, ela vem de lucro. Tá. Mas o exercício, ele não é só para a parte sexual, é muito importante mesmo para gente A prender o qualidade de vida. xixi, é, aguentar segurar uma diarreia, né? Eu acho que sim. Sim, porque trabalha os esfíncteres, tá? O esfíncter anal e o esfíncter da mulher, no caso a vagina, e do homem é para onde sai o xixi. Ele também segura, né? O homem também contrai para segurar o xixi. Então, olha só a importância, né? Xixi, o um, o dois, e ainda vem os gases também aí, que conforme a Exato, idade a exato. gente também já passa a não segurar mais, né? Exato, porque a musculatura que fica ali em volta, né, que ajuda a fechar os esfíncteres, elas estão enfraquecidas devido a não fazer as contrações ideais, necessárias. Gente, olha que interessante. No final, a Cláudia vai ensinar para a gente aí uns exercícios básicos para a gente fazer. Ninguém percebe, são ótimos. Realmente é o início, né? É o início disso. E quando que a gente começa a pensar nesse músculo? Com que Como assim? idade? Com que idade a Ah, gente começa a pensar nele? eu fiz a formação aqui no Brasil com a pioneira do método, né? Ela chama, o nome dela é Regina Rá, professora Regina Rá. E ela pesquisou muito sobre o assunto e o que ela aprendeu quando ela era adolescente com a avó. Mas ela aprendeu com o objetivo, assim dizia a avó, dela ter condições de ter um parto normal de qualidade, não Olha, sofrer tanto, né? Não judiar tanto dela. A avó só falou isso, que os exercícios que ela ensinava era para isso. Só que ela começou a ver os resultados, né, das contrações que ela fazia da região do períneo, vamos dizer assim, propriamente dito. E ela começou a ficar curiosa e ela começou a pesquisar sobre o assunto. E aí ela pesquisou desde do livro Tao, da China, o Kama Sutra, o Dr. Kegel nos Estados Unidos, todos os métodos que já haviam antes, né, para ela entender o porquê essas pessoas já naquela época falava-se não, né? Na verdade, passava-se para algumas mulheres com outros objetivos, né? Para dar prazer para os seus parceiros. Só que eram aquelas mulheres que trabalhavam como fonte de prazer mesmo, não era para as mulheres casadas, essas mulheres, aham. esse conhecimento. Né? Então a Regina descobriu tudo isso. E lá na época do Tao chinês, na época do Kama Sutra, o Kama Sutra não, o Kama Sutra já é uma coisa mais religiosa e tem um cunho mais religioso. Mas não era, o que eu quero dizer é assim, não é toda mulher que tinha o conhecimento da Como importância hoje. de exercitar os exercícios. E a Regina falou, gente, mas isso é tão importante, por que não se fala tanto, né? Aí o QG, o Dr. QG nos Estados Unidos, foi o médico que primeiro começou a ensinar as pacientes
a fazer os exercícios para Uhum. fortalecer. Só que ele ensinava só segurar o xixi. O Tá. método que ele ensinava era esse, né? E aí a Regina pesquisando, essa que eu fiz a formação, ela entendeu que não é só o segurar o xixi que ajuda na eficiência de fortalecer a malha que fica lá embaixo como um todo. Porque quando a gente só segura o xixi, a gente só fortalece a entrada do canal, no caso da mulher, vaginal, o introito, que a gente chama, bem o primeiro anel. E o canal vaginal ele tem 3 anéis. É o introito da vagina, bem entradinha, né? Depois tem o terço médio, que é mais no centro do canal vaginal, e depois tem o terço distal, que é mais perto do útero. Né? Isso eu estou falando para as mulheres. E aí a Regina falou, poxa, mas se eu só segurar o xixi, não vai dar certo, eu vou fortalecer só um dos anéis que tem no canal, sendo que são 3. E aí ela foi desenvolvendo, ela entendeu, falou, poxa, as geixas, elas faziam com seus próprios colares, os colares de pontas que elas usavam, né? E aí esses colares, eles pegam todo o canal introito, o terço médio, o terço distal. E aí foi aonde ela falou, então, para ser mais eficiente essa contração, para o efeito ser melhor, né? Mesma coisa que eu fazer um exercício para o braço ou para a perna com 1 quilo, ou só o peso do meu braço. Aí eu vou aumentando os pesos para o músculo ficar mais forte. E a Regina teve essa sacada. O que ela entendeu? Se colocar no canal os acessórios ideais, não é qualquer coisa que se pode colocar, lógico. São acessórios testados para não dar alergia, que não provoque irritação. Tem todo um método aí atrás, né? Para você fazer os exercícios com os acessórios. Então, quando eu introduzo acessórios no canal, que são as bolinhas, né, de contração, para segurar as bolinhas no canal, aí a gente chama de técnica de pompoarismo. Quando a gente faz só os exercícios de contração, aí a gente chama de ginástica íntima feminina. Tá Ok? ótimo. Então, quem não gosta de ou quem não quer usar os acessórios, não é um impedimento de fazer a ginástica íntima e de fortalecer essa malha, né? Isso, exatamente. Pode fazer só os exercícios, mas tem que ser feito de forma contínua. Por exemplo, essa técnica de uso dos acessórios, a gente tem um período de 3 meses, 2 meses e meio, que você faz praticamente todos os dias. Depois você vai espaçando, porque já fortaleceu o canal Uhum. vaginal, o períneo e os músculos que fecham os esfíncteres, né? Que é do ânus e da vagina também. Então, eles já estão mais fortalecidos. Aí você não precisa de fazer todos os dias. Aí a gente vai espaçando. Dia sim, dia não. Depois, 2 vezes por semana é o suficiente. Agora, quando a gente faz só os exercícios sem um acessório, é mais interessante fazer todos os dias um pouco. Tá certo. Aí quando você ensinar, a gente vai lembrar disso, de fazer todos os dias, quanto tempo, né? É bom fazer. E com que idade você acha que a mulher começa a pensar nisso? Só depois que a gente chega aos 40 ou antes? Qual é, assim, Não, uma idade ideal? não. Quanto mais cedo, melhor. Por exemplo, se eu tenho 20 e alguma coisa, 24, 25, 30, já é interessante começar a exercitar para prevenir, para não deixar a musculatura enfraquecer. Porque o que causa a perda da urina ou incontinência urinária, que seja, porque assim, se você perde só uma gotinha, alguns médicos já consideram como incontinência urinária, uma gotinha de xixi que seja, né? Já está começando a enfraquecer. Então, para não acontecer, você pode começar por volta de 20, 22, 24, às vezes até antes, depende da mulher, tá? Porque o que causa obesidade, né? Abdômenes muito volumosos, que também é um peso, né? Sim. Essa malha pequena, igual você disse lá embaixo. Várias recorrências de você está com infecção de urina, tem mulheres que têm muita infecção de urina, então isso também pode causar, tá? Uhum. Mulheres grávidas, né, que o abdômen também fica volumoso. E outra coisa que pode causar é quem faz parto normal.
Então, é interessante a grávida fazer os exercícios, mas aí a gente não recomenda usar os acessórios para evitar de machucar o canal e pode causar alguma infecção. Porque grávida é muito comum ter infecção. Então, no caso das grávidas, a gente ensina só os exercícios sem os acessórios. Então, esses são alguns. E o envelhecimento, né? O envelhecimento é Natural dos músculos, né? Que a isso, gente vai é perdendo a. natural do ser humano. Então, por exemplo, eu não engravidei, não vou ter, vai ter. Nunca tive infecção de urina, vai ter. Todo ser humano que chega numa certa idade, se não fortalece a musculatura, ela vai enfraquecer e ela não vai ter capacidade de ficar firme o suficiente para segurar os órgãos internos no lugar e para não deixar a urina escapar pelo canal. Sei, claro, com o tempo a gente vai tendo o enfraquecimento de quem já não trabalhou esse músculo, além da lei da gravidade, que vai tudo para baixo, né? Sim. Então é muita pressão para um pedacinho desse tamanho aguentar tudo isso, né? Tudo isso em cima. Eu acho muito interessante só esse pedacinho segurar tudo. Eu tinha a impressão que era de um ossinho para o outro, e não é, é menor ainda. Olha, para vocês terem uma ideia, para saber qual músculo que é que sustenta, né, que tem que trabalhar, quando estiver fazendo xixi, né, o homem ou a mulher, segurar o xixi, deixa sair um pouquinho da urina e prende. É aquele músculo lá que tem que fortalecer, tanto para o homem quanto para a mulher. É um teste para identificar, né? Para a gente saber exatamente qual é. Exato, exato. É muito fácil de saber qual músculo você vai ter que fortalecer. E é interessante também, quando a gente começa a fazer, eu comecei a fazer com a Cláudia, porque eu comecei a ter aula com ela de ginástica normal. E ela sempre falava nisso, prende xixi, o abdômen e o xixi. Eu falei, o que é isso? Aí ela foi me explicar o que que era e para que servia. Então, em cada sessão que a gente faz de exercício, tá lá o xixi preso e o abdômen preso. Então, eu já faço esse exercício. No primeiro mês de aula, começou a dar uma dor, assim, né, embaixo do ventre, assim, começou a dar. Eu falei assim, nossa, não é que o músculo trabalha mesmo? E a mesma dor que a gente sente na perna, no braço, ali também sente. Claro que proporcional, né? Porque é um músculo menor, a gente acaba sentindo menos. Mas é interessante, não se assustem se isso acontecer, né? Se dá uma dor, der uma dorzinha, assim, um desconforto e achar, tá mudando alguma coisa, não. Espera um pouquinho, porque é o músculo ali que está trabalhando e até a notícia de que está trabalhando certo, né? Está trabalhando o Exatamente. músculo certo. Para as pessoas que ficam muito sentadas, agrava ou tanto faz? Não, as pessoas que ficam muito sentadas, sentada é uma posição que a gente relaxa bem, não só o períneo, como coluna, abdômen e tudo mais. Então, assim, se a gente tiver essa musculatura fortalecida, não tem problema de ficar muito tempo sentado. Assim, mais de 2 horas sentado numa mesma posição não é recomendável para ninguém, nem quem está com o períneo fortalecido, porque começa a doer Aham. outras partes, pescoço, no meio das costas, parte baixa das costas, às vezes circulação das pernas. Então, a gente não recomenda ficar mais do que 2 horas numa mesma posição. Sempre levantar, dar uma andadinha, tomar uma água, dar uma esticada e volta, né? Mas quem fica muito tempo sentado, a tendência realmente da sólio pélvica ficar bem relaxado. Mas se você faz os exercícios e ele está fortalecido, daí não há tanto problema assim. Então, olha só, e ela vai ensinar a gente a fazer o exercício sentada também. Então, para quem fica muito tempo sentada, não é desculpa que não pode fazer exercício. Pode fazer exercício em qualquer posição. Em pé, sentado, deitado. É isso mesmo. E esse nosso bate-papo aqui, ele é bem rapidinho mesmo, ele é mais para chamar a atenção para esse músculo, né? Hoje a gente está tão preocupado com a parte física, a parte externa, em fazer exercício. Todo mundo fala, tem que fazer exercício, tem que fortalecer para não ficar caindo por Exato. aí. Bom, e tem outras coisas que podem cair também se a gente não fizer um exercício que ninguém fala, né? Que pouca gente fala.
Então, quem tiver dúvidas, assim, não sabe quer saber um pouco mais, além de ter vários temas na internet, busca como ginástica íntima, pompoarismo, busca lá que vai ter várias informações, E conversa com os médicos. eu também Fala. me disponho, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar um e-mail, um WhatsApp, eu também me disponho a ajudar, sim. Olha só, além dela dar curso também, viu? Ela dá curso, Sim. ela dá as Os informações. cursos, isso, de ensinar como fazer os exercícios, como usar os acessórios, né? Para prevenção e mesmo para quem já está com um problema, é importante falar isso. A gente trabalha com os exercícios tanto para prevenir, para não ficar, quanto as mulheres, ou homens também, porque não é difícil para o homem, fazer as contrações para reverter o processo. Só não tem jeito, Penélope, quando a gente fala assim que o útero desce, porque a musculatura fica tão flácida que o músculo ele sai do lugar e desce. Ele sai do seu lugar costumeiro, onde ele teria que estar, e desce pelo canal da vagina. Que é isso Daí, sim, tem que fazer cirurgia. Que é isso que antes, né? Eu ficava muito impressionada quando era criança, quando alguém falava assim, tem que operar, operou, tem que operar o períneo. E uma vez eu acho que ou eu perguntei, ou eu escutei a conversa da minha mãe com alguém, falando que a pessoa que ia operar já estava caindo e saindo as coisas pelo buraco. Exatamente, exatamente, é isso que E acontece. eu fiquei muito impressionada. Até hoje eu lembro dessa história, assim, o tão impressionada que eu fiquei, né? Que eu ficava, mas como, gente? As coisas estão caindo ali por aquele buraquinho tão pequenininho, não é possível. Que Mas sim, horror! é possível, né? Chama prolapso de útero, né? O nome científico é prolapso de útero. Mas antigamente minha mãe fala que o termo que se usava, ai, a fulana lá, o útero caiu, tapou no útero para fora. Eles falavam isso, que É realmente isso saía mesmo. pelo canal, de tão flácido que fica. E a As cirurgia era mulheres são muito costurar. fartas e tem que fazer a cirurgia de pele, tem que costurar. E a cirurgia de perina era costurar. E essa história toda para uma criança ficou muito na minha cabeça, né? Fiquei muito impressionada com isso. Quer dizer, me impressiona até hoje. Por isso que a gente está aqui batendo um papo, porque falei para a Cláudia, esse assunto me impressionou e eu falei assim, nossa, depois eu cresci, esqueci da história, esqueci da impressão. E quando a gente começou a fazer ginástica, eu lembrei de novo. Eu falei assim, ué, mas hoje já não tem mais então esse papo, né, de cirurgia fácil, né? A gente pode No último caso, quando tem prolapso de útero, aí tem que fazer a cirurgia sim, aí não tem como. Mas se está só escapando o xixi, daí a gente faz os exercícios e dá um bom resultado, muito bom resultado. Tem que saber fazer de forma correta, que não é só prender o xixi, igual eu falei. sim. Você quer falar alguma coisinha antes da gente, você ensinar para a gente um exercício básico, simples? Sim, gostaria de falar assim, Penélope, rapidinho. O que eu gostaria de deixar aqui para todos os ouvintes, os que assistem o seu canal, dizer Homens e mulheres, né? homens e mulheres. Que esses exercícios, gente, são assim uma coisa muito importante, porque a gente volta a atenção para a gente mesmo, né? A nossa potencialidade, que somos todos seres humanos, né? E até bem pouco atrás, hoje algumas mulheres ainda têm o tabu de falar sobre esse assunto, né? Porque tem Sim, vergonha, mesmo porque às vezes alguém acha que é pecado, né, Penélope? Mas não é. É imprescindível todos nós, homens e mulheres, entender que essa musculatura é uma musculatura que faz parte do nosso corpo. E quando a gente faz os exercícios de forma correta, vocês vão ter uma melhor qualidade de vida. Muitas mulheres não saem de casa porque ficam com vergonha, tem que usar, às vezes, algum absorvente interno, dependendo da idade da pessoa, do caso grave, às vezes até a fralda geriátrica, né? Porque realmente acontece, gente, com todo mundo. Então, não tenham vergonha, pesquisem. Se precisar, eu estou aqui para ajudar, a gente conversa sobre isso, porque é uma coisa que é imprescindível para a nossa qualidade de vida e nós, como seres humanos que somos, né, Penélope? As potencialidades que tem o homem, as potencialidades que tem a mulher, como seres homem e mulher, que isso interfere no relacionamento de casal também,
não só na saída de casa de algumas mulheres que não saem, mas que interfere muito. Para você ter uma ideia, tem uma moça que fez um curso comigo do pompoarismo, e aí uma vez ela veio me agradecer porque o casamento dela estava péssimo, e que depois que ela fez o curso, ela se entendeu melhor como mulher, como fêmea, vamos dizer assim, né? Que o casamento dela melhorou muito, porque ela melhorou o tratamento dela com ela mesma, da percepção dela com ela mesma. E ela melhorando isso, ela conseguiu melhorar também o relacionamento com o seu marido. Então, é muito legal, é muito legal. É bem compensador disputar isso dos alunos. Quer dizer, tem várias ajudas, né? Ajuda em E vários os outro, sentidos. sim, tem outra aluna que fez também, ela falou que nunca mais teve problema de escapar a urina, nunca mais. E ela pratica até hoje, fez o curso, pratica até hoje. Ela falou, Cláudia, resolveu o meu problema. Mas vou deixar claro aqui, tem que fazer os exercícios. Não adianta fazer um dia, ficar uma semana, duas sem fazer, faz mais outro dia, não, tem que fazer. É que é um tema que poucas pessoas falam também, né? Mas a gente investigando, assim, procurando, são pessoas jovens, são pessoas com 40 anos, com menos de 40 anos, que vai brincar com o filho, que vai pegar um peso e dar aquela escapada e não consegue segurar muito tempo Às vezes tosse, às vezes ri. e dá aquela escapada, só que ninguém Às vezes fala, né? eu mesmo percebi quando eu dava aula de salto, de saltitar, né, aqueles exercícios de dar uns pulinhos, eu percebi que estava escapando minha urina já. Eu falei, gente, mas como assim? Eu sou professora de educação física, faço aula desde os 11 anos de idade, né? Faço pilates, faço yoga, faço musculação, fazia ginástica aeróbica, fazia aqueles de step, sempre fiz exercício. Falei, mas meu músculo do abdômen é tão fortalecido, como que estava escapando xixi assim, sendo que eu faço tanto exercício? Aí que eu fui pesquisar e ver que eu não fazia exercício de períneo, eu fazia exercício de todo do corpo, menos do períneo. Mesmo Olha eu sendo só. profissional, fazendo várias atividades físicas, comecei a ter um problema. Por isso que eu me interessei. Olha, isso é muito importante. Isso é para ver que a gente está no meio comum mesmo, né? Que a nossa ignorância não é uma coisa rara, é uma coisa comum, né? Até Ignora dentro o dos assunto, né? É funcionários. uma coisa de ignorar o assunto. Depois que conhece, É resolve. ignorar o assunto, achar que é um assunto só sexual, não é um assunto só sexual, ajuda muito, porque esse treino, esse abrir e fechar, esse treino de fortalecimento também vai estimular a glândula, que faz com que não deixe a mulher ressecada, que com uma determinada idade também vai ficando ressecada, ajuda a Sim, estimular. Então, tem várias ajudas mesmo. É uma parte que a gente não olha, né? Que talvez a gente nem conheça, muita gente nem conheça exato, direito essa exato. parte, e tão importante, muito, muito importante. Então é bom olhar, é bom tentar fazer exercício, tem dúvidas, procura um profissional, a Cláudia se colocou à disposição. Quem quiser, coloca nos comentários as perguntas. Não quer colocar nos comentários, porque vai aparecer o nome, manda um e-mail para ela. Se ela deixar o telefone, manda um WhatsApp, ela vai responder mais, né, na privacidade e não vai Isso ficar tão mesmo. público. E a Cláudia agora vai ensinar para a gente um exercício assim básico que dá para todo mundo fazer, tanto homem quanto mulher. Isso. Para saber o músculo correto, é como eu falei, pode sentar no vaso a mulher e o homem, como faz o xixi em pé, deixa sair um pouco do jato da urina e aí em seguida segura essa urina. É esse músculo que tem que ser trabalhado, ok? Só que não é só segurar a urina, porque aí a gente vai trabalhar só a parte, o introito do canal da mulher e o homem também trabalha só a parte de baixo do canal. Então, assim, imagina que tem um zíper que está lá embaixo no canal da urina. Vou falar para a mulher primeiro. Está lá embaixo no canal no introito da vagina. E aí você vai puxar esse zíper para o umbigo. Imagina que o zíper está lá embaixo no canal, na entrada onde você segura o xixi. O primeiro movimento que você faz de segurar o xixi, imagina que o zíper está lá. Só que você tem que puxar ele para cima, do umbigo. Então, a contração correta e mais eficiente é isso. Segura o xixi e puxa o músculo para cima, em direção ao umbigo. A gente chama de contração ascendente, para o alto, tá?
Depois, a gente tem a contração descendente, que é relaxar a musculatura que você puxou lá no alto, em direção ao umbigo. Você vai relaxando devagar, devagar, como se fosse fazendo xixi. Então, você pode fazer isso sentada numa cadeira, você pode fazer isso em pé na fila de um banco, pode fazer isso na hora que você estiver sentada no vaso. Uma coisa que eu quero alertar, não é legal fazer esse segurar o xixi todas as vezes. Vai fazer o xixi, segura na privada. Vai segurar, mas não pode todas as vezes para fazer o xixi, segurar o xixi, tá? Só para entender qual é o músculo. Então, você pode sentar num vaso, pode sentar na cadeira, pode ficar em pé na fila de um banco, fazendo comida na pia, dá para fazer os exercícios. Vou repetir: segura, prende o xixi e puxa para o alto. Segura, conta 1, 2, 3 e relaxa. Deixa o músculo voltar e descer. Você pode fazer isso umas 20 repetições. Então, segura, conta 3, relaxa, conta 1. Puxa para o alto, segura, conta 3, relaxa, conta 1. Isso Conta 2. todos os dias? Sim, todos os dias. Todos os dias. A gente pode fazer de manhã também, ou à noite, quando vai dormir, antes de pegar no sono ali, também pode fazer, Não, né? eu não aconselho à noite, Penélope, porque esses exercícios também, a Regina explica, que quando a gente está muito desanimada ou precisando estudar, está com sono, ele ativa. Então, eu não recomendo fazer à noite, não. Ah, porque Antes ele de pode dormir. despertar. Pode despertar. Ah, ok. Então é bom fazer de manhã mesmo, porque a gente já Sim. levanta esperta. Eu não gosto de colocar horário, porque cada pessoa tem um ritmo. Às vezes eu falo, tem que ser de manhã. Aí a pessoa não faz, porque de manhã não dá conta. Ah, não, pode fazer. Gente, pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, a hora que vocês acharem melhor. O importante é fazer, né? Então, É isso, importante fazer. e pode dividir também, né, Cláudio? Por exemplo, a gente às vezes não tem os 20 tempos ali para fazer. Pode fazer 10, um pouquinho, depois lembra de novo, faz mais 10. Exatamente. Vocês, gente, que estão me escutando, vocês vão perceber que no começo a gente quase não percebe a contração, é porque o músculo às vezes está fraco. Só que com a prática diária, vocês vão conseguir sentir mais força para puxar esse músculo para cima. E o homem é a mesma coisa, para identificar a hora que ele estiver fazendo xixi, deixa o jato sair e segura. É aquele músculo que ele tem que contrair. E aí, depois que ele contrai o músculo que ele identificou na hora da urina saindo, ele vai imaginar que ele vai subir o pênis para o umbigo. Então, também uma contração ascendente, para o alto. No começo não tem muita força, lógico, mas com a prática consegue subir o pênis. Uma prática que eles falam por uma toalhinha pequenininha, aquela toalhinha menorzinha, sobre o pênis e tentar subir a toalhinha, para entender qual é o movimento para cima. Porque senão fica só segurando o xixi, trabalha só em introito, não pode, só o canal embaixo. A gente tem outros, o canal mais comprido, né? Então, para o homem identificar, é essa posição de subir o pênis para o umbigo ou colocar uma toalhinha pequena em cima, não uma toalha muito grande, aquelas pequitinhas, e tentar subir. Prende a urina, e, como se fosse segurar a urina, na verdade, e puxa para o alto. E o homem vai sentir o pênis subindo mesmo ou só imaginário porque é lá dentro que sobe? Não, não. Depende da força da musculatura. Se a Com... musculatura estiver forte, não estiver tão fraca, ele consegue subir. Às vezes não tanto, mas consegue. Agora, as pessoas de mais idade, né, mais velhinhas, aí tem menos força. Mas dá para fazer a técnica da toalha para entender qual é o movimento que ele tem que fazer para fortalecer com eficiência. Não só o segurar o xixi. Olha que interessante. Para o homem ainda é um pouco mais fácil, porque ele ainda vai ver um pouco o movimento que a gente não consegue Vai. ver, A né? gente não consegue ver. É, Mulher, quando está fazendo, não dá para ver. Só a dá gente para que ver. sente. É, e o homem já vai ter. Então, homens também não tem desculpa para não fazer. E Deve fazer, porque o homem também, com a idade mais avançada, se não fortalece, tem problema de incontinência. tem, e começa a levantar de madrugada para ir ao banheiro, isso vai prejudicar a qualidade do sono. Aí vai, faz só um pouquinho, não sai direito, aí depois vai de novo, faz mais um pouquinho. Então é isso aí. Muito bom, muito bom. Eu espero que todos tenham gostado. Vão procurar mais informações, falar com seus médicos, né? Saber até em que Tá, momento a mulher está, né? Acho que parece que
numa consulta ginecológica, dá para saber em que Sim, momento está. Talvez o homem também, quando for fazer suas consultas, perguntar também sim. ao médico, né, como ele está, o que que pode mais, qual informação mais pode ter, antes de tomar remédio para incontinência. E procurar profissional, né, que o auxilia a fazer os exercícios de forma correta, procurar um médico aí na cidade de cada um, procurar gente que possa auxiliá-los. E eu estou disposta também, se alguém precisar de alguma orientação, estou aqui. E a gente pode aprender as técnicas por internet também, né? Sim, tem bastante informação na internet. Não, mas se você der aula, não precisa estar aí perto de você. Você também pode passar as orientações por Pode fazer internet. os exercícios. Quem faz ginástica em academia pode fazer durante a aula que está fazendo musculação, pilates, abdominal. É só contrair, igual eu ensinei, para dentro, para cima e faz os exercícios. Vai fazendo durante a sua prática diária de academia. É isso aí, não tem desculpa mesmo, né? Não. Conheceu, faz, né? Quem não sabia, claro, não sabia, ainda a gente estava Sim, na ignorância, não sabia. Mas agora a gente sabendo, não tem desculpa. Vamos fortalecer esse músculo também. exato. Cláudia, muito, muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui, pelo seu tempo que você está disponibilizando para quem quiser perguntar, quem tirar dúvida. E a gente vai terminando aqui, todos vão praticando. Depois, quem quiser deixar aí nos comentários se deu certo, se conseguiu fazer, como foi, se foi interessante. Deixa aí nos comentários que para a gente também é legal, né, Cláudia? A gente Sim, saber ter um como retorno, ter né? um retorno, Para né? ver se auxiliou, né? Para ver se ajudou, quem não conhecia do assunto, se foi esclarecedor. Enfim, todo comentário é muito bem-vindo. Com certeza. Bom, quem gostou dá um like, quem não gostou dá um dislike, quem quiser deixa o comentário. Esse é o canal Vida em Treinamento, é um canal de variedades. Quem está passando por aqui não sabe o que que se trata. Não é um canal de saúde, é um canal de variedades. E a gente vai trazendo temas, batendo papo e batendo papos publicamente, né? Assunto vai trazendo aqui no canal. Sim, sim. Obrigada, obrigada, Cláudia, e Eu que espero agradeço. que volte novamente. Ela vai voltar dizendo para a gente a importância do exercício físico em todas as idades e que tipo de exercícios físicos a gente pode fazer em todas as idades. Com certeza. Bom, Será um prazer. fiquem de olho aí na notificação quando ela voltar para saberem dos demais músculos quais podemos trabalhar, né? Com certeza. Um beijo grande e até a Outra. próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.